Deus, paz consigo mesmo, paz com o seu próximo. Esta será uma série de 3 partes se eu conseguir pregar tudo, mas você obterá o download em 5 minutos. Se você vai ter paz com Deus, você tem que saber que Deus o ama. Você tem que saber o caráter de Deus para saber o que você pode esperar dele. Saber que quando você peca, ele está pronto a perdoar. Saber que ele é cheio de misericórdia. Saber que você pode confiar em Deus, você pode ser aberto com Deus. Você pode falar com Deus sobre qualquer coisa. Não há absolutamente nada que você possa esconder de Deus, porque ele sabe de tudo, de qualquer jeito. Por isso, se você vai ter paz com Deus, não tente manter segredos. Não existe tal coisa como manter o segredo de Deus. Que bobagem é essa de pensar que não vamos dizer a Deus alguma coisa? Paz consigo mesmo. Essa é uma outra série de 4 partes. Por que não fazer tudo de uma vez se você precisa aceitar a si mesmo esta noite? Pare de ter uma guerra consigo mesmo. Você não tem qualquer paz. Se você está constantemente se azucrinando, fazendo um inventário permanente de tudo que há de errado com você, comparando-se com as outras pessoas. Eu não me pareço com isso, eu não me pareço com aquele. Eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria ter seu cabelo. E eu queria ter o seu dom, eu gostaria de poder cantar assim. Não. Nós somos o que somos. Vamos dar o que somos, o que é a vontade de Deus. Ele não fez qualquer lixo, ele não cometeu erros. E vamos fazer o melhor que pudermos com ele, parar de competir com outras pessoas e desejar uma vida que não é a vida que temos. Podemos ser amargos e tristes pelo resto da nossa vida porque não somos como outra pessoa, mas isso nunca vai nos fazer ser como elas. Seja você mesmo, todos os outros já estão ocupados. Amém? Deixe-me te dizer, se você não gosta de si, você vai estar em maus lençóis. Porque onde quer que você vá, você estará lá. Tenha paz com Deus. Tenha paz com você mesmo. E tenha paz com as outras pessoas. Uau! Deixa-me te dar algumas dicas sobre como ter paz com as pessoas. Apenas algumas. Seja avarento com suas críticas. Quero dizer, seja o mais avarento que puder com a crítica. Cuide da sua vida. Dê a sua opinião de forma muito restrita. Mesmo quando as pessoas pedem sua opinião, elas só querem que você concorde com elas. Não sugerindo que você seja desonesto, mas você tem que manter em mente que estou dizendo, mesmo se você der sua opinião quando lhe pedirem, na maioria das vezes elas não querem isso. Portanto, não há nenhum sentido em dar às pessoas a nossa opinião quando não pedirem por ela, porque isso nunca vai atingi-las corretamente. Não tente controlar as pessoas, elas não gostam disso. Nem todo mundo é como você, dê-lhes um pouco de espaço. Agora, vamos falar sobre a principal coisa que eu quero falar hoje à noite. A outra coisa que rouba a nossa paz são as tempestades da vida. Há grandes tempestades, há pequenas também. Tempestades longas, tempestades curtas. Tempestades que não estão na previsão. E precisamos aprender a viver prontos. Agora, olhamos 1 Pedro 3,11, mas vamos para o Salmo 34,14. Então, qual é o nosso trabalho durante uma tempestade? Não é corrigir a tempestade. Não é fazer a tempestade ir embora. É realmente manter a nossa paz. Se você quer se tornar uma pessoa poderosa, aprenda a manter a sua paz em meio à tempestade, e quando você puder fazer isso, o diabo não saberá o que fazer com você. Salmo 34,14. Você diz, é muito difícil, eu fico muito chateado. Bem, veja, esse é o nosso primeiro erro, dizer que não podemos fazer o que Deus quer que nós façamos. Aparta-te do mal e faze o bem. Busque diligentemente pela paz. Persiga-a
e siga. Eu queria poder transmitir a vocês o que 1 Pedro 3,11 significou para minha vida. Quando eu percebi, agora ouça-me, que eu já não podia apenas ficar por aí e esperar a paz cair sobre mim, que eu não a teria apenas desejando-a, nem orando por ela eu a recebia, porque, para ser honesta, muitas vezes oramos por coisas que nós já temos. Estamos fazendo orações inúteis porque são orações que Deus não pode responder. Dizer me dá a paz não é o jeito certo de orar. Aqui está a maneira de orar. Deus me ajude a caminhar na paz que você já me deu, que está dentro de mim. Eu tenho paz. Quanto mais você acreditar que você tem paz, mais você estará disposto a acessar essa paz e caminhar por ela quando precisar. A paz te protege. A paz dá a você poder. A paz dá a você autoridade sobre o diabo. Quando você mantém a sua paz, esta é a posição mais poderosa que você pode ter. Quando nos sentimos agitados e chateados, estamos fazendo exatamente o que o diabo quer que façamos. Você ouviu? Quando ficamos agitados e chateados e começamos a dizer todo tipo de... Vamos lá. Você sabe quando você fica chateado, a boca fica ocupada. Quantos de vocês pensam que é possível aprender a ser calmo na tempestade? Alguns de vocês estão pensando, eu não sei não. Você não me conhece, bem, eu me conheço. Sabe, eu costumava ter tanto acesso de raiva. Oh, meu Deus, era como uma panela de pressão prestes a explodir. Minha mãe cozinhava muito em panela de pressão quando eu era criança. E se você já viu uma, você sabe, quando ela se acumula o vapor no interior, então aquela pequena coisa em cima fica... É ameaçador olhar para ela, jorrando vapor de vez em quando. Eu me lembro dela dizendo o tempo todo, não toque nela, não toque nela. O que quer que faça, não tire a tampa, não toque nela. Eu ficava eu era assim, esperando por alguém para me empurrar para o lado errado, sabe? Mas por que eu era assim? Por causa de todas as coisas acontecendo dentro de mim? Eu não estava protegendo o reino que está aqui dentro de mim. Eu não sabia que eu estava em Cristo, eu não tinha paz com Deus, eu não acreditava que Deus me amava, não acreditava que Ele gostasse de mim e muito menos acreditava que Ele estava realmente satisfeito comigo. Eu estava insegura, eu estava com medo, todas as coisas erradas. Eu não tinha que estar, mas por que eu não obtinha vitória sobre essas coisas? Porque eu estava perseguindo os benefícios do reino. Eu queria que o meu ministério crescesse, eu queria que o meu marido mudasse, eu queria que meus filhos também mudassem. Eu queria estar neste determinado grupo social da minha igreja. Eu queria. Me dá. Eu só estou dizendo a verdade, eu não estava perseguindo a coisa certa. E se você perseguir a coisa errada, você nunca vai acabar com a coisa certa. Amém? Isso é uma chave. Se você perseguir a coisa errada, você nunca vai acabar com a coisa certa. Se você quer a paz, persegue-a. Se você quer andar no amor, tem que estudar o amor. Você tem que plantar o amor. Você tem que acordar todos os dias, tem que planejar sair de sua casa e amar as pessoas. Você tem que estar pronto a se dar, tem que ter um material preparado para dar. Se você quer andar no amor, você pode, porque Deus vai nos ajudar a caminhar em amor. Ele nos chamou para andar em amor e eu quero amar as pessoas. Eu quero ser pacífica e eu estou determinada que eu vou aproveitar a minha vida. Eu quero dizer toda a minha vida. Não apenas as férias, não apenas os dias de pagamento, toda a minha vida. Quantos de vocês estão prontos para isso? As tempestades vêm, você nunca sabe exatamente quando elas virão. João 14, 27. Deixo-lhes a minha paz. A minha própria paz, eu a dou a vocês. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbem seus corações, nem se atemorizem. Agora, quantos de vocês estão vendo a próxima frase? Parem de permitir-se a si mesmos serem agitados e perturbados e não permitam a si mesmos terem medo e ficarem intimidados e covardes e instáveis. Agora vamos deixar claro que nós não vamos fazer nada sem a graça de Deus. Nada. Fora dele,
você não pode fazer nada. Nosso trabalho é crer, e o trabalho de Deus é fazer. Então, eu acredito que Deus pode me ajudar a fazer tudo o que Ele me disse para fazer, se estiver disposto. Eu não posso estar apenas um pouco disposto. Eu tenho que estar radicalmente disposto. É incrível o que eu vi acontecer em minha vida nesta área do temperamento. Apenas me concentrando em algo como eu estou determinada a não viver sem a paz. E isso me levou um bom número de anos. Eu tive que realmente voltar e analisar. Ok, o que está roubando a minha paz? Eu descobri que quando tenho pressa, perco a minha paz. Assim, eu tive que parar de ser apressada. Descobri que se eu me preocupar com as coisas o tempo inteiro, eu não vou manter a minha paz. Então eu tive que descobrir com Deus e orar e estudar a palavra de Deus para chegar ao ponto de perceber quão inútil é a preocupação. É como estar numa cadeira de balanço o dia todo. Você está ocupado, mas ela não te leva a lugar nenhum. Você não faz qualquer progresso. Isto é inútil. O que é que está roubando a sua paz? Você diz, bem, são meus filhos, eles roubam minha paz. Bem, você os teve, são seus, eles vão estar lá até que sejam crescidos e se vão. Desculpe, mas você queria. Essas crianças estão me deixando louca. Bem, crianças são um desafio, não há dúvida sobre isso. Você tem 3 ou 4 adolescentes em casa? Você precisa de todos os meus livros, com certeza. Mas aqui está a coisa. Você não era diferente quando tinha essa idade. Exceto aqueles poucos de vocês que foram angelicais enquanto estavam crescendo. Me conta, quantos de vocês fizeram algumas coisas estúpidas quando eram crianças? Eu costumava fazer coisas estúpidas, como prender a respiração até desmaiar. Brincar de frango com os carros na rua. Eu e meus amigos ficávamos na rua e víamos o quão perto o carro poderia chegar de nós antes de rolarmos para fora do caminho. O último, sim, as pessoas estão indo. E sabe como é? Eu tinha muita coragem nessa época, eu apenas não era tão esperta assim. Eu fiz coisas estúpidas, coisas estúpidas. Vocês estão balançando a cabeça para mim? O que você fez? E você sabe o quê? Eu ainda estou aqui. Eu amo a Deus. E eu tenho uma vida frutífera. Eu estou fazendo algumas coisas boas e você ainda está aqui. E você está crescendo em Deus. E você quer saber? Seus filhos são muito mais propensos a fazê-lo se você orar por eles e parar de chateá-los o tempo inteiro. Mantenha sua paz. Nós pensamos que não podemos. Eu não posso evitar, eu só fico chateado. Eu não posso evitar, eu fico chateado. Mas vamos ter um momento da verdade. A verdade é que nós podemos controlar a nós mesmos, se realmente quisermos. Se você tem por perto certas pessoas... Vamos lá, se você tem por perto certas pessoas, você não vai fazer o que faz em casa. Vamos lá, é o momento da verdade. Êxodo 14, 13 e 14. Os israelitas estavam entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Não é um ótimo lugar para se estar. E eles começaram a ter um ataque. E Deus disse a Moisés para dizer-lhes: olhe, mantenham a sua paz. Mantenham a sua paz. Mantenham a paz. E Deus lutará por vocês. Veja, quando mantemos a nossa paz, o que estamos realmente dizendo com as nossas ações é: Deus, eu confio em Ti. Quando mantemos a nossa paz, estamos dizendo: eu sei que não há nada que eu possa fazer sobre isso, mas Deus, eu confio em Você para cuidar dessa situação. Agora, nós temos 2 categorias de problemas. Temos problemas das circunstâncias e problemas das pessoas. E os problemas das pessoas constituem uma grande porcentagem. Mas a melhor coisa a fazer é manter-se calmo na adversidade.
Deixar passar a tempestade, pois ela sempre passa. Sempre haverá a luz do sol acima das nuvens. Sempre precisamos aprender a subir com asas como águias. Quando elas têm uma tempestade, elas realmente usam a tempestade, a corrente da tempestade. Em vez de correr dela, elas entram de cabeça nela. Você já ouviu o termo velho olho de águia? Elas têm visão de túnel, elas podem ver a quilômetros. Elas veem a tempestade se aproximar e não fogem dela. Elas ficam prontas, elas a usam. E quando o vento bate, aí elas saltam acima da tempestade. Elas olham para a tempestade e voam em torno do sol. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Elas subirão com asas como águias. Elas correrão e não se cansarão. Elas caminharão e não se fadigarão. Deus não nos criou para ter medo de tudo e estar fugindo o tempo todo. Se você observar a armadura em Efésios 6, não há nada para suas costas. Isso é porque Deus não esperava ver seus filhos e filhas fugindo dos problemas. Fique parado, mantenha sua paz e Deus vai lutar por você. A batalha não é sua, mas de Deus. E o inimigo que você viu hoje, você nunca mais o verá novamente. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é manter a minha paz. Manter a minha paz, nada mais apenas eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio. Em Marcos capítulo 4, verso 35, Jesus entrou no barco com os discípulos e disse: vamos para o outro lado. Em Marcos capítulo 5, verso 1, ele diz: e eles chegaram ao outro lado. Mas não há vários versículos entre esses. E eles entraram no barco e uma grande tempestade de proporções de um furacão atingiu o barco. E ela foi implacável. E ela estava jogando o barco para cá e para lá. E Jesus estava tranquilamente dormindo no fundo do barco. E eles estavam tendo um ataque. Jesus, você não se importa nada conosco. Deus, você não me ama. Certamente, se você me amasse, isso não estaria acontecendo. Eu sei que você poderia fazer algo, Deus, e você não está fazendo nada. E eu não entendo por que você não está fazendo nada. E Jesus os repreendeu pela pequenez de sua fé. Ó, gente de pouca fé. Ele acalmou a tempestade, corrigiu a eles. No capítulo 5, verso 1, eles chegaram do outro lado. E sabe o quê? Tudo que você está passando, isso vai passar. Vai passar. Não vai durar para sempre. Quanto mais você disser isso a si mesmo, mais fácil vai ser para você passar por isso. Eu sei que se você está sofrendo agora, isso não é bom. Você está pensando, não me diga para ficar pacífica e feliz. Você não tem a menor ideia do que eu estou passando. Eu não sei exatamente o que você está passando, mas sabe, eu não estou falando sem nenhuma experiência. Eu já passei por muitas coisas realmente muito difíceis. Quando estou passando por momentos difíceis, uma das coisas que me ajuda é pensar sobre qual benefício pode sair disso quando acabar. O que vamos receber quando passarmos por esses tempos realmente difíceis? Bem, eu vou te dizer um punhado de coisas que você vai acabar ganhando. Número 1, você estará mais perto de Deus do que jamais esteve. Não estou te dizendo a verdade? Quantos de vocês já passaram, como crentes, por algum tipo de pesadelo ou de situação? E você pode dizer honestamente que do outro lado dela você conheceu Deus de uma forma como você não conhecia antes. Posso dizer-lhe que este é um grande benefício. Esse é o menor benefício de todos eles. A segunda coisa que você recebe é mais compaixão pelas pessoas que sofrem. Dói muito quando você vê outras pessoas sofrendo, porque você também foi tocado com os mesmos tipos de enfermidades. Nós temos um sumo sacerdote que nos entende, porque ele sofreu e foi tentado em todas as áreas como nós fomos, mas ele nunca pecou e ele nos entende. Eu lhe digo a verdade, se você acha que Deus vai usá-lo para ministrar outras pessoas e você será capaz de fazê-lo sem passar por lutas,
É melhor você não fazer oração. Deus, usa-me. E se você já fez, é tarde demais. Você não pode devolvê-la agora. Vamos lá? Se não temos nenhuma experiência, não temos nada para dizer. Eu não estou dizendo que a vida de todo mundo tem que ser um pesadelo para incentivar outras pessoas, mas quando você entrar em contato com pessoas que sentem como se suas entranhas estivessem saindo, é melhor você ter algo para oferecer a elas. Porque elas querem saber se você sabe o que elas estão passando. Outra coisa que você tem, quando você passa por coisas como esta, é que você fica mais grato, mais agradecido. Nós, então, começamos, de fato, a apreciar as coisas que Deus amaria que nós apreciássemos. E nós não o fazemos? Outra coisa que você recebe é que você fica forte. Bem forte. Algo acontece em sua alma. José teve um momento muito difícil. Mas, curiosamente, em Gênesis, não há muito sobre isso, não. Isto é, realmente, parece que ele apenas, foi jogado em um poço. Vendido como escravo. A esposa de Potifar mentiu para que ele fosse para a cadeia. Ele foi para lá também. Yupi. E um belo dia ele acabou no palácio. Eu comecei a pensar sobre isso, eu pensei que certamente houve mais do que isso. Quer dizer, com certeza foi difícil para ele passar pelas coisas que ele passou. Eu desejo às vezes que a Bíblia nos tivesse contado mais sobre as coisas angustiantes que algumas pessoas passaram, como no caso de Jó e de Davi. Mas com José eu penso que realmente não diz muito, mas então encontrei um segredo no Salmo 105. Vejamos o Salmo 105, versos 17 e 18. Está tudo bem aí? Nós vamos ter paz de propósito. Salmo 105, 17 e 18. Ele enviou um homem adiante deles até José, que foi vendido como servo. Deus enviou-lhe, porque ele estava tentando levá-lo a um lugar onde Deus iria precisar de um homem que pertencia a ele. Na verdade, quando Deus lhe enviou, e todas as coisas que lhe aconteceram, Deus tinha uma coisa em mente para José, que era a sua promoção. Uma das coisas com que você vai ficar quando você passar por tempos difíceis é a sua promoção. Quando tudo acabar, agora vamos voltar à palavra de Deus. Vejamos, ele enviou um homem adiante deles, a José, que foi vendido como servo. Seus pés foram apertados com grilhões, ele foi colocado em cadeias de ferro, e aqui está isso. E sua alma tornou-se ferro. Você entendeu isso? Sabe o que? Ninguém vai entender esta escritura se você não viver. Eu entendi. É como se aquelas correntes que prendiam a ele fizessem algo em sua alma tão magnificente. A dor por que ele passou nesta situação fez algo tão magnificente e incrível na sua alma, que a sua alma se tornou como um ferro. Não um coração duro, mas forte. Forte no Senhor. Paz com Deus. Paz consigo mesmo. Paz com o seu próximo. Esta será uma série de 3 partes se eu conseguir pregar tudo, mas você obterá o download em 5 minutos. Se você vai ter paz com Deus, você tem que saber que Deus o ama. Você tem que saber o caráter de Deus para saber o que você pode esperar dele. Saber que quando você peca, ele está pronto a perdoar. Saber que ele é cheio de misericórdia.
Saber que você pode confiar em Deus, você pode ser aberto com Deus, você pode falar com Deus sobre qualquer coisa. Não há absolutamente nada que você possa esconder de Deus, porque Ele sabe de tudo, de qualquer jeito. Por isso, se você vai ter paz com Deus, não tente manter segredos. Não existe tal coisa como manter o segredo de Deus. Que bobagem é essa de pensar que não vamos dizer a Deus alguma coisa? Paz consigo mesmo. Essa é uma outra série de 4 partes. Por que não fazer tudo de uma vez se você precisa aceitar a si mesmo esta noite? Pare de ter uma guerra consigo mesmo. Você não tem qualquer paz. Se você está constantemente se azucrinando, fazendo um inventário permanente de tudo que há de errado com você, comparando-se com as outras pessoas. Eu não me pareço com isso, eu não me pareço com aquele. Eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria ter seu cabelo. E eu queria ter o seu dom, eu gostaria de poder cantar assim. Não. Nós somos o que somos. Vamos dar o que somos, o que é a vontade de Deus. Ele não fez qualquer lixo, Ele não cometeu erros. E vamos fazer o melhor que pudermos com Ele. Parar de competir com outras pessoas e desejar uma vida que não é a vida que temos. Podemos ser amargos e tristes pelo resto da nossa vida porque não somos como outra pessoa, mas isso nunca vai nos fazer ser como elas. Seja você mesmo, todos os outros já estão ocupados. Amém? Deixe-me te dizer, se você não gosta de si, você vai estar em maus lençóis. Porque onde quer que você vá, você estará lá. Tenha paz com Deus. Tenha paz com você mesmo. E tenha paz com as outras pessoas. Uau! Deixa eu te dar algumas dicas sobre como ter paz com as pessoas. Apenas algumas. Seja avarento com suas críticas. Quero dizer, seja o mais avarento que puder com a crítica. Cuide da sua vida. Dê a sua opinião de forma muito restrita. Mesmo quando as pessoas pedem sua opinião, elas só querem que você concorde com elas. Não sugerindo que você seja desonesto, mas você tem que manter em mente que estou dizendo, mesmo se você der sua opinião quando lhe pedirem, na maioria das vezes elas não querem isso. Portanto, não há nenhum sentido em dar às pessoas a nossa opinião quando não pedirem por ela, porque isso nunca vai atingi-las corretamente. Não tente controlar as pessoas, elas não gostam disso. Nem todo mundo é como você, dê-lhes um pouco de espaço. Agora, vamos falar sobre a principal coisa que eu quero falar hoje à noite. A outra coisa que rouba a nossa paz são as tempestades da vida. Há grandes tempestades, há pequenas também. Tempestades longas, tempestades curtas. Tempestades que não estão na previsão. E precisamos aprender a viver prontos. Agora, olhamos 1 Pedro 3,11, mas vamos para o Salmo 34,14. Então, qual é o nosso trabalho durante uma tempestade? Não é corrigir a tempestade. Não é fazer a tempestade ir embora. É realmente manter a nossa paz. Se você quer se tornar uma pessoa poderosa, aprenda a manter a sua paz em meio à tempestade, e quando você puder fazer isso, o diabo não saberá o que fazer com você. Salmo 34,14. Você diz, é muito difícil, eu fico muito chateado. Bem, veja, esse é o nosso primeiro erro, dizer que não podemos fazer o que Deus quer que nós façamos. Aparta-te do mal e faze o bem. Busque diligentemente pela paz. Persiga-a e siga-a. Eu queria poder transmitir a vocês o que 1 Pedro 3,11 significou para minha vida quando eu percebi, agora ouça-me, que eu já não podia apenas ficar por aí e esperar a paz cair sobre mim, que eu não a teria apenas desejando-a. Nem orando por ela eu a recebia, porque, para ser honesta, muitas vezes oramos por coisas que nós já temos.
Estamos fazendo orações inúteis porque são orações que Deus não pode responder? Dizer me dá a paz não é o jeito certo de orar. Aqui está a maneira de orar. Deus, me ajude a caminhar na paz que você já me deu, que está dentro de mim. Eu tenho paz. Quanto mais você acreditar que você tem paz, mais você estará disposto a acessar essa paz e caminhar por ela quando precisar. A paz te protege. A paz dá a você poder. A paz dá a você autoridade sobre o diabo. Quando você mantém a sua paz, esta é a posição mais poderosa que você pode ter. Quando nos sentimos agitados e chateados, estamos fazendo exatamente o que o diabo quer que façamos. Você ouviu? Quando ficamos agitados e chateados e começamos a dizer todo tipo de... Vamos lá. Você sabe quando você fica chateado, a boca fica ocupada. Quantos de vocês pensam que é possível aprender a ser calmo na tempestade? Alguns de vocês estão pensando, eu não sei não. Você não me conhece, bem, eu me conheço. Sabe, eu costumava ter tanto acesso de raiva. Oh, meu Deus, era como uma panela de pressão prestes a explodir. Minha mãe cozinhava muito em panela de pressão quando eu era criança. E se você já viu uma, você sabe, quando ela se acumula o vapor no interior, então aquela pequena coisa em cima fica... É ameaçador olhar para ela, jorrando vapor de vez em quando. Eu me lembro dela dizendo o tempo todo, não toque nela, não toque nela. O que quer que faça, não tire a tampa, não toque nela. Eu ficava eu era assim, esperando por alguém para me empurrar para o lado errado, sabe? Mas por que eu era assim? Por causa de todas as coisas acontecendo dentro de mim? Eu não estava protegendo o reino que está aqui dentro de mim. Eu não sabia que eu estava em Cristo, eu não tinha paz com Deus, eu não acreditava que Deus me amava, não acreditava que Ele gostasse de mim e muito menos acreditava que Ele estava realmente satisfeito comigo. Eu estava insegura, eu estava com medo, todas as coisas erradas. Eu não tinha que estar, mas por que eu não obtinha vitória sobre essas coisas? Porque eu estava perseguindo os benefícios do reino. Eu queria que o meu ministério crescesse, eu queria que o meu marido mudasse, eu queria que meus filhos também mudassem. Eu queria estar neste determinado grupo social da minha igreja. Eu queria. Me dá. Eu só estou dizendo a verdade, eu não estava perseguindo a coisa certa. E se você perseguir a coisa errada, você nunca vai acabar com a coisa certa. Amém? Isso é uma chave. Se você perseguir a coisa errada, você nunca vai acabar com a coisa certa. Se você quer a paz, persegue-a. Se você quer andar no amor, tem que estudar o amor. Você tem que plantar o amor. Você tem que acordar todos os dias, tem que planejar sair de sua casa e amar as pessoas. Você tem que estar pronto a se dar, tem que ter um material preparado para dar. Se você quer andar no amor, você pode, porque Deus vai nos ajudar a caminhar em amor. Ele nos chamou para andar em amor e eu quero amar as pessoas. Eu quero ser pacífica e eu estou determinada que eu vou aproveitar a minha vida. Eu quero dizer toda a minha vida. Não apenas as férias, não apenas os dias de pagamento, toda a minha vida. Quantos de vocês estão prontos para isso? As tempestades vêm, você nunca sabe exatamente quando elas virão. João 14:27. Deixo-lhes a minha paz. A minha própria paz, eu a dou a vocês. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbem seus corações, nem se atemorizem. Agora, quantos de vocês estão vendo a próxima frase? Parem de permitir-se a si mesmos serem agitados e perturbados e não permitam a si mesmos terem medo e ficarem intimidados e covardes e instáveis. Agora vamos deixar claro que nós não vamos fazer nada sem a graça de Deus. Nada. Fora dele, você não pode fazer nada. Nosso trabalho é crer e o trabalho de Deus é fazer. Então, eu acredito que Deus pode me ajudar a fazer tudo o que Ele me disse para fazer, se estiver disposto. Eu não posso estar apenas um pouco disposto. Eu tenho que estar radicalmente disposto. É incrível o que eu vi acontecer em minha vida nesta área do temperamento.
apenas me concentrando em algo como eu estou determinada a não viver sem a paz. E isso me levou um bom número de anos. Eu tive que realmente voltar e analisar, o que está roubando a minha paz? Eu descobri que quando tenho pressa, perco a minha paz. Assim, eu tive que parar de ser apressada. Descobri que se eu me preocupar com as coisas o tempo inteiro, eu não vou manter a minha paz. Então eu tive que descobrir com Deus e orar e estudar a palavra de Deus para chegar ao ponto de perceber quão inútil é a preocupação. É como estar numa cadeira de balanço o dia todo. Você está ocupado, mas ela não te leva a lugar nenhum. Você não faz qualquer progresso. Isto é inútil. O que é que está roubando a sua paz? Você diz, bem, são meus filhos, eles roubam minha paz. Bem, você os teve, são seus, eles vão estar lá até que sejam crescidos e se vão. Desculpe, mas você queria. Essas crianças estão me deixando louca. Bem, crianças são um desafio, não há dúvida sobre isso. Você tem 3 ou 4 adolescentes em casa? Você precisa de todos os meus livros, com certeza. Mas aqui está a coisa. Você não era diferente quando tinha essa idade. Exceto aqueles poucos de vocês que foram angelicais enquanto estavam crescendo. Me conta, quantos de vocês fizeram algumas coisas estúpidas quando eram crianças? Eu costumava fazer coisas estúpidas, como prender a respiração até desmaiar. Brincar de frango com os carros na rua. Eu e meus amigos ficávamos na rua e víamos o quão perto o carro poderia chegar de nós antes de rolarmos para fora do caminho. O último, sim, as pessoas estão indo. E sabe como é? Eu tinha muita coragem nessa época, eu apenas não era tão esperta assim. Eu fiz coisas estúpidas, coisas estúpidas. Vocês estão balançando a cabeça para mim? O que você fez? E você sabe o quê? Eu ainda estou aqui. Eu amo a Deus. E eu tenho uma vida frutífera. Eu estou fazendo algumas coisas boas e você ainda está aqui. E você está crescendo em Deus. E você quer saber? Seus filhos são muito mais propensos a fazê-lo se você orar por eles e parar de chateá-los o tempo inteiro. Mantenha sua paz. Nós pensamos que não podemos. Eu não posso evitar, eu só fico chateado. Eu não posso evitar, eu fico chateado. Mas vamos ter um momento da verdade. A verdade é que nós podemos controlar a nós mesmos, se realmente quisermos. Se você tem por perto certas pessoas... Vamos lá, se você tem por perto certas pessoas, você não vai fazer o que faz em casa. Vamos lá, é o momento da verdade. Êxodo 14, 13 e 14. Os israelitas estavam entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Não é um ótimo lugar para se estar. E eles começaram a ter um ataque. E Deus disse a Moisés para dizer-lhes: olhe, mantenham a sua paz. Mantenham a sua paz. Mantenham a paz. E Deus lutará por vocês. Veja, quando mantemos a nossa paz, o que estamos realmente dizendo com as nossas ações é: Deus, eu confio em Ti. Quando mantemos a nossa paz, estamos dizendo: eu sei que não há nada que eu possa fazer sobre isso, mas Deus, eu confio em Você para cuidar dessa situação. Agora, nós temos 2 categorias de problemas. Temos problemas das circunstâncias e problemas das pessoas. E os problemas das pessoas constituem uma grande porcentagem. Mas a melhor coisa a fazer é manter-se calmo na adversidade. Deixar passar a tempestade, pois ela sempre passa. Sempre haverá a luz do sol acima das nuvens. Sempre precisamos aprender a subir com asas como águias. Quando elas têm uma tempestade, elas realmente usam a tempestade, a corrente da tempestade. Em vez de correr dela, elas entram de cabeça nela. Você já ouviu o termo velho olho de águia?
Elas têm visão de túnel, elas podem ver a quilômetros, elas veem a tempestade se aproximar e não fogem dela. Elas ficam prontas, elas a usam. E quando o vento bate, aí elas saltam acima da tempestade. Elas olham para a tempestade e voam em torno do sol. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Elas subirão com asas como águias. Elas correrão e não se cansarão. Elas caminharão e não se fadigarão. Deus não nos criou para ter medo de tudo e estar fugindo o tempo todo. Se você observar a armadura em Efésios 6, não há nada para suas costas. Isso é porque Deus não esperava ver seus filhos e filhas fugindo dos problemas. Fique parado, mantenha sua paz e Deus vai lutar por você. A batalha não é sua, mas de Deus. E o inimigo que você viu hoje, você nunca mais o verá novamente. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é manter a minha paz. Manter a minha paz, nada mais apenas eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio. Em Marcos capítulo 4, verso 35, Jesus entrou no barco com os discípulos e disse: vamos para o outro lado. Em Marcos capítulo 5, verso 1, ele diz: e eles chegaram ao outro lado. Mas não há vários versículos entre esses. E eles entraram no barco e uma grande tempestade de proporções de um furacão atingiu o barco. E ela foi implacável. E ela estava jogando o barco para cá e para lá. E Jesus estava tranquilamente dormindo no fundo do barco. E eles estavam tendo um ataque. Jesus, você não se importa nada conosco. Deus, você não me ama. Certamente, se você me amasse, isso não estaria acontecendo. Eu sei que você poderia fazer algo, Deus, e você não está fazendo nada. E eu não entendo por que você não está fazendo nada. E Jesus os repreendeu pela pequenez de sua fé. Ó, gente de pouca fé. Ele acalmou a tempestade, corrigiu a eles. No capítulo 5, verso 1, eles chegaram do outro lado. E sabe o quê? Tudo que você está passando, isso vai passar. Vai passar. Não vai durar para sempre. Quanto mais você disser isso a si mesmo, mais fácil vai ser para você passar por isso. Eu sei que se você está sofrendo agora, isso não é bom. Você está pensando, não me diga para ficar pacífica e feliz. Você não tem a menor ideia do que eu estou passando. Eu não sei exatamente o que você está passando, mas sabe, eu não estou falando sem nenhuma experiência. Eu já passei por muitas coisas realmente muito difíceis. Quando estou passando por momentos difíceis, uma das coisas que me ajuda é pensar sobre qual benefício pode sair disso quando acabar. O que vamos receber quando passarmos por esses tempos realmente difíceis? Bem, eu vou te dizer um punhado de coisas que você vai acabar ganhando. Número 1, você estará mais perto de Deus do que jamais esteve. Não estou te dizendo a verdade? Quantos de vocês já passaram, como crentes, por algum tipo de pesadelo ou de situação? E você pode dizer honestamente que do outro lado dela você conheceu Deus de uma forma como você não conhecia antes. Posso dizer-lhe que este é um grande benefício. Esse é o menor benefício de todos eles. A segunda coisa que você recebe é mais compaixão pelas pessoas que sofrem. Dói muito quando você vê outras pessoas sofrendo, porque você também foi tocado com os mesmos tipos de enfermidades. Nós temos um sumo sacerdote que nos entende, porque ele sofreu e foi tentado em todas as áreas como nós fomos, mas ele nunca pecou e ele nos entende. Eu lhe digo a verdade, se você acha que Deus vai usá-lo para ministrar outras pessoas e você será capaz de fazê-lo sem passar por lutas, é melhor você não fazer oração, Deus usa-me. E se você já fez, é tarde demais, você não pode devolvê-la agora. Vamos lá? Se não temos nenhuma experiência, não temos nada para dizer.
Eu não estou dizendo que a vida de todo mundo tem que ser um pesadelo para incentivar outras pessoas, mas quando você entrar em contato com pessoas que sentem como se suas entranhas estivessem saindo, é melhor você ter algo para oferecer a elas. Porque elas querem saber se você sabe o que elas estão passando. Outra coisa que você tem, quando você passa por coisas como esta, é que você fica mais grato, mais agradecido. Nós, então, começamos, de fato, a apreciar as coisas que Deus amaria que nós apreciássemos. E nós não o fazemos? Outra coisa que você recebe é que você fica forte. Bem forte. Algo acontece em sua alma. José teve um momento muito difícil. Mas, curiosamente, em Gênesis, não há muito sobre isso, não. Isto é, realmente, parece que ele apenas, foi jogado em um poço. Vendido como escravo. A esposa de Potifar mentiu para que ele fosse para a cadeia. Ele foi para lá também. Yupi. E um belo dia ele acabou no palácio. Eu comecei a pensar sobre isso, eu pensei que certamente houve mais do que isso. Quer dizer, com certeza foi difícil para ele passar pelas coisas que ele passou. Eu desejo às vezes que a Bíblia nos tivesse contado mais sobre as coisas angustiantes que algumas pessoas passaram, como no caso de Jó e de Davi. Mas com José eu penso que realmente não diz muito, mas então encontrei um segredo no Salmo 105. Vejamos o Salmo 105, versos 17 e 18. Está tudo bem aí? Nós vamos ter paz de propósito. Salmo 105, 17 e 18. Ele enviou um homem adiante deles até José, que foi vendido como um servo. Deus enviou-lhe, porque ele estava tentando levá-lo a um lugar onde Deus iria precisar de um homem que pertencia a ele. Na verdade, quando Deus lhe enviou, e todas as coisas que lhe aconteceram, Deus tinha uma coisa em mente para José, que era a sua promoção. Uma das coisas com que você vai ficar, quando você passar por tempos difíceis, é a sua promoção. Quando tudo acabar, agora vamos voltar à palavra de Deus. Vejamos, ele enviou um homem adiante deles, a José, que foi vendido como servo. Seus pés foram apertados com grilhões, ele foi colocado em cadeias de ferro, e aqui está isso. E sua alma tornou-se ferro. Você entendeu isso? Sabe o quê? Ninguém vai entender esta escritura se você não viver. Eu entendi. É como se aquelas correntes que prendiam a ele fizessem algo em sua alma tão magnificente. A dor por que ele passou nesta situação fez algo tão magnificente e incrível na sua alma, que a sua alma se tornou como um ferro. Não um coração duro, mas forte. Forte no Senhor.
E todas as coisas que lhe aconteceram, Deus tinha uma coisa em mente para José, que era a sua promoção. Uma das coisas com que você vai ficar, quando você passar por tempos difíceis, é a sua promoção. Quando tudo acabar, agora vamos voltar à palavra de Deus. Vejamos, ele enviou um homem adiante deles, a José, que foi vendido como servo. Seus pés foram apertados com grilhões, ele foi colocado em cadeias de ferro, e aqui está isso. E sua alma tornou-se ferro. Você entendeu isso? Sabe o que? Ninguém vai entender esta escritura se você não viver. Eu entendi. É como se aquelas correntes que prendiam a ele fizessem algo em sua alma tão magnificente. A dor por que ele passou nesta situação fez algo tão magnificente e incrível na sua alma, que a sua alma se tornou como um ferro. Não um coração duro, mas forte. Forte no Senhor.